Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículos 24 e 25. Mateus capítulo 10, versículos 24 e 25. A palavra de Deus nos ensina desta forma. Vamos ficar de pé para a gente ler? Vamos lá? Mateus 10, 24 e 25. Olha só. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Vamos agora para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler juntos, porque eu acho que essa daqui vocês conhecem. Eu vou... Dá para projetar, César? Para aí a gente ler pelo telão, para a gente ler na mesma versão. Vamos lá, ó. Vocês orem assim. Vamos ler junto. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor tentou falar ao meu coração e ao coração de cada pessoa quando deixou registrado essa oração, Senhor. Prepara o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas hoje, para que o teu Espírito tenha absoluta liberdade de fazer na minha vida, na vida dos meus irmãos, aquilo que o Senhor planejou para esse momento. É minha oração, Senhor, é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo, pode ser? Nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e o servo como o seu senhor. Então, o desafio, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós estudamos sobre a história de Jesus, quando nós vemos o que Jesus tentava passar para aqueles a quem ele chamou, era de que eles tornassem os seus seguidores não apenas daquilo que eles ouviam, mas que eles se tornassem praticantes da palavra. O Senhor chega a dizer em determinado momento: que adianta vocês me chamar Senhor, Senhor, se na hora H vocês não fazem o que eu vos mando? Ou seja, cristianismo é algo que se torna prático, concreto, real, que tem que ser vivenciado. Então, Jesus é o nosso modelo, é o nosso mestre, é o Senhor das nossas vidas. E como discípulo, nós temos que buscar ser como o mestre. E qual de nós não conhecemos, por exemplo, a oração que ele nos ensinou lá no mais famoso dos sermões, que é o Sermão do Monte? A oração que nós chamamos a oração do Pai Nosso, que muita gente repete às vezes no campo de futebol, na empresa, nas repartições, nos lugares mais diversos. Mas muitas vezes apenas repetimos o que está registrado e não nos atentamos ao que está escrito nessa oração que Jesus nos ensinou. E lá consta o ensino daquilo que nós queremos falar hoje, sobre a questão do perdão. Então ele diz: orem dessa forma, e assim como vocês perdoam aos seus devedores, é assim
que vocês, assim como eu perdoo, vocês devem perdoar. Perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos. Então, se nós conhecemos tanto, até muitos de nós temos isso tão memorizado, né? Eu fui criado no catolicismo, que para ir para a escola passava pela missa, quantas e quantas vezes eu repetia essa oração, mas nunca fui desafiado de perto a apreciar o que nela está contido. Palavras claras, diretas, que tem que falar ao meu coração e ao teu coração, porque nós somos discípulos desse mestre, nós seguimos a esse Jesus, e ele diz: assim como eu vos perdoei, vocês devem perdoar também. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, Paulo volta a esse tema, quando ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Ou seja, queridos, não tem como pensar em perdão se você não voltar, se eu não voltar a minha mente para o Senhor. Porque só Deus deixa para você e para mim um modelo concreto do que é amor e do que é perdoar. O resto é balela. Então, se nós não olharmos para isso que Jesus nos ensinou na oração, se não olharmos para isso que Paulo tenta dizer à igreja de Colossos, olha para o Senhor, foca nele, porque senão nós não vamos conseguir perdoar. Se nós não compreendermos o quanto nós fomos perdoados, o quanto nós recebemos de Deus, é absolutamente impossível estender a mão ao outro e estender para ele perdão. Então, se nós somos seguidores de Jesus, se nós amamos o Senhor, se nós conhecemos a oração e o sermão do monte, fica para a minha vida e para a tua vida o desafio de praticar o que lá está escrito. Porque o fato é que todos nós temos situações em que nós somos ofendidos, que nós ficamos revoltados, amargurados, que guardamos rancor, mágoas, inimizades. E o resultado, na maioria das vezes, é que nós passamos a tratar com desprezo e indiferença aquele que nos ofendeu. Esse é o processo natural. O homem naturalmente, eu naturalmente, você, vamos nessa direção. Raiva, rancor, ira, isolamento. Ficamos chateados e vamos curtir a nossa dor, a nossa mágoa, e por isso não vamos resolver. Até achamos que é assim mesmo. Isso é normal. Lendo o material do Celebrando sobre perdão, tem uma ilustração de um rapaz que disse certa vez ao seu amigo: nunca vou ter uma úlcera. Eu simplesmente aceito as coisas do jeito que elas são. Eu nunca cultivo um só rancor, nem mesmo contra pessoas que me fizeram algo que jamais perdoarei. Sabe o que pensamos disso? Me engana que eu gosto. Você dizer que você não vai ter úlcera por uma coisa que você não perdoou, por uma coisa que você não resolveu, é balela, meu querido. Qualquer pessoa que estuda sobre as compulsões sabe que elas começam sempre como resultados de um momento de dor, de sofrimento, de coisas não tratadas. As pessoas naturalmente vão, por exemplo, para o álcool, porque num momento de dor que eles não têm coragem de ir lá sentar, resolver, tratar, conversar, eles buscam o isolamento através do álcool, da droga, de qualquer tipo de compulsão, ou se fecham no seu mundo. Não se cura, querido, ferida
simplesmente dizendo que ela não existe. Encarar o passado, perdoar a si mesmo e aqueles que lhe ofenderam, e reparar os males que você fez aos outros, é a única solução real e duradoura. Mas não é fácil. Falar de perdão é até simples, mas praticar, exercitar perdão e ser perdoado não é fácil assim. A Bíblia nos desafia, querido, a perdoar. E nos desafia mostrando o exemplo do Senhor, mostrando que essa é a essência divina. Vamos lá no Velho Testamento, Neemias capítulo 9, lá do Velho Testamento. Neemias capítulo 9, versículos 16 e 17. Veja que a palavra de Deus já nos ensina. Não é no Novo Testamento não, eu estou falando já lá do Velho Testamento. Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados e não obedeceram os seus mandamentos. Eles se recusaram a ouvir-te, esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso, misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Por isso não nos abandonaste. Por muito menos, meu querido, nós abandonamos, nós isolamos, nós fugimos, nós saímos de cena, nós deixamos o outro falando só, nós não tratamos, nós não enfrentamos, nós nos omitimos. E não tem como perdoar se nós não procurarmos, não formos ao encontro. E Deus vai ao encontro do seu povo. Deus foi ao encontro do seu povo e veio ao seu encontro. É por isso que quando a Bíblia fala de Jesus, diz, Ele é Emmanuel, é Deus conosco. Ele desceu da glória, Ele veio para habitar entre nós. Ele deixou a glória para tratar comigo e contigo, para me perdoar, para te perdoar, para passar aquilo que você passa e que eu passo, e para nos deixar modelo. Mas desde o Velho Testamento, a Bíblia já fala de um Deus de graça, que perdoava, mesmo um povo arrogante e obstinado, que não obedeceu. Perdoar, querido, é duro porque no fundo é abdicar do direito. Não é porque o outro merece. Não. Você abre mão. Foi exatamente o que Deus fez comigo e contigo. Ele abriu mão e veio ao meu encontro, sendo eu ainda pecador. Veio ao seu encontro. Quando você não abre mão, quando você fica no seu egoísmo, quando você fica no seu mundo, na sua posição, nós não damos o primeiro passo. Como é que nós somos discípulos do Senhor e conhecemos e lemos sobre um Deus que nos perdoa dessa forma, mesmo quando nós somos rebeldes, obstinados, que nos esquecemos dele, que não queremos ouvi-lo, que permanecemos na rebeldia, que queremos voltar à escravidão como o povo de Israel, sempre querendo voltar lá para o Egito. Era sempre essa temática, buscando um outro líder, murmurando, reclamando. E muitas vezes nós agimos exatamente da mesma forma. E Deus continua dizendo que Ele é perdoador, bondoso, misericordioso, paciente e cheio de amor. Percebe quanta descrição: bondoso, misericordioso, paciente, cheio de amor. Isso já no Velho Testamento, meu amado. É assim que Deus te amou, é assim que Deus amou o seu povo, é assim que Ele nos ama. Ele abdicou, Ele sofreu com a arrogância do seu povo,
Ele sofreu com a dureza do coração e com a indiferença do seu próprio povo. É natural que nós também possamos sofrer com isso. Não é fácil conviver, às vezes, com atitudes de indiferença, de grosseria. Mas o fato é que nós não podemos, como cristãos, viver na base do olho por olho, dente por dente. É interessante que em João 1,17, a palavra de Deus diz assim: a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Em Jesus, a oração que Ele nos ensina, o evangelho que Ele nos ensina, é cheio de graça. Graça que nos alcançou, graça que nós cantamos, que nós experimentamos, que nós vivenciamos, que nós sabemos. Quem se encontra com Jesus e não conhece, não se apercebe da dimensão, da bondade, do amor, do perdão de Deus por você. Por isso, quando a gente toma conta dessa promessa, quando a gente recebe, se apropria dessa graça, parece que a gente passa a viver exatamente como a Bíblia diz, como uma nova criatura. É outra caminhada, é outra perspectiva. Mas é preciso exercitar na hora que nós lidamos com o outro, que às vezes nos ofende, nos magoa e nos deixa numa situação delicada. Salmo 86:5 diz assim: Tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Presta atenção, a Bíblia diz: o Senhor é bom, e diz o quê? Ele é abundante em benignidade. Então, quando eu digo para vocês o Senhor é bom demais, é porque a Bíblia diz, não é invenção minha. O Senhor é bom, e o salmista diz: Ele é abundante em bondade, em benignidade, e tão abundante que Ele é para com todos aqueles que o invocam. Então, se nós servimos a um Deus assim, abundante de bondade, por que é que muitas vezes nós negamos o perdão, nós isolamos o outro, nós nos fechamos no nosso mundo? Ou você diz: eu perdoo fulano, mas o outro lá, pastor, perdoou não. O Senhor diz o quê? Ele é abundante em benignidade para com todos os que o invocam. Deus não faz distinção. João 3,16 diz que Jesus veio, Deus amou o mundo inteiro, para todo aquele, eu, você, não importa se do Nordeste, do Sul, do Sudeste, de qualquer país, todo aquele que invocar o nome do Senhor, que confessá-lo como Senhor, será salvo, é alvo da graça, do perdão e da misericórdia de Deus. Por que é que nós vamos segregar ou isolar alguém e dizer: não, com ele não posso fazer? Não. Nós temos que voltar e ler esses textos para a gente compreender o desafio que está sobre nós. Isaías 43, versículos 22 e 25 diz assim: contudo não me tens invocado, Deus falando para o seu povo, ó Jacó, de mim te cansaste, ó Israel, mas me deste trabalho e com os teus pecados, e me cansaste com as tuas iniquidades. Olha bem o que Deus está dizendo: vocês me deram muito trabalho com os seus pecados, vocês me cansaram com as suas iniquidades. Eu mesmo sou o que apago. Presta atenção no contraste. De um lado, trabalho, de um lado, pecado, iniquidade, e Deus dizendo: mas eu apago
apago as transgressões, por amor de mim, dos teus pecados eu não me lembro. Querido, se você não olhar para isso, se eu não olhar para quem era o Deus que nós cultuamos, o Deus que a Bíblia fala, não tem como você e eu nos tornarmos praticantes de pecado. Porque não dá para, ou de perdão, não dá. Se você tomar por base o teu coração e o meu coração, não tem lógica. O que Deus faz aqui não tem lógica. Leori Krebs chega a dizer, isso é o absurdo de Deus. É o absurdo. Decidir nos amar dessa forma. Descer da glória, habitar entre nós. Vir ao encontro de um pecador perdido, miserável como eu e como você. Então, enquanto nós não dimensionamos aquilo que nós recebemos, é por isso que quando se fala de perdão, quando o Senhor ensina, diz, perdoa como eu tenho te perdoado. Olha para o Senhor, não olha para aquele que te ofendeu, não. Olha para o Senhor, fixa os olhos nele, veja o quanto você recebeu dele, e assim você vai conseguir praticar. Quando nós optamos pela vingança, ou pagamos com a mesma moeda, nós nos tornamos iguais ao ofensor. Nós no fundo baixamos o nível e não demonstramos o cristianismo que Jesus demonstrou. Tem um ditado que diz assim, ultrajando o teu inimigo, tu te colocas debaixo dele. Vingando a injustiça, estás no mesmo nível com ele. Só perdoando, você demonstra estar no outro nível. E querido, e o benefício não é só para ele não. Eu quero lhe dizer, é para você. Porque a coisa mais terrível do mundo é caminhar com esse peso de alguma coisa que você não tratou, que você não perdoou, que você não sentou, que você não resolveu. A Bíblia diz que essa raiz de amargura vai brotar, vai contaminar, vai te colocar para baixo, vai te entristecer, vai enfraquecer tua fé. Qual é onde é que está o teu coração? Será que hoje você ainda insiste em carregar esse tipo de peso? Quando Jesus está o tempo todo nos chamando a irmos à presença dEle, porque Ele tem um fardo leve, Ele decidiu nos perdoar, Ele não nos trata pela lei, no olho por olho, no dente por dente. Ele nos livrou dessa escravidão. Segunda pergunta importante é, a quem eu devo perdoar? A Bíblia nos diz que Deus perdoa todo tipo de ofensa. Olha o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueça de nenhum de só dos teus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se ateia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Quando dista o oriente do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Olha que clareza, como a Bíblia revela a clareza do amor de Deus. Palavras claras. Olha, assim como dista, como mantém a distância do Oriente para o Ocidente, é isso que Deus faz com as nossas transgressões. Mas o que é que nós muitas vezes fazemos? Nós decidimos carregá-las, trazer no coração e curtirmos, e dormimos pensando, acordamos pensando e maquinando, ao passo que o Senhor diz, eu deixei lá do outro lado, virei a página, e nós não viramos a página.
O que é que a Bíblia diz, querido, para você e para mim? Cada dia o Senhor renova sobre você, sobre mim, a sua misericórdia. Só por isso nós não somos consumidos. Só por isso. E nós vamos carregar esse peso de querer fulminar, de querer matar, de querer perseguir, de querer odiar, de detestar, de se intrigar, de não falar. Que coisa terrível. Já pensou um pequeno grupo onde irmãos entram numa situação dessa? Já pensou numa casa, numa família, onde isso acontece às vezes entre marido e mulher, entre pais e filhos? Eu lembro que meu primeiro aconselhamento pastoral, eu pastor com 24 anos de idade, tinha mais ou menos 2 semanas que eu tinha assumido o ministério. A primeira irmã que me ligou pedindo para eu ir lá fazer um aconselhamento, ela já tinha uma filha mais velha do que eu. Ela já tinha de tempo de casamento mais de 30 anos, eu tinha 24 anos de vida. E ela disse: pastor, eu quero que o senhor venha aqui, porque eu já estou há 15 dias sem falar com o meu marido. Ele está dormindo num quarto e eu no outro. E eu quero que o senhor venha aqui para a gente tratar isso. Gente do céu, eu tremi nas bases, ó. Tive que ligar para um pastor amigo meu, já com uma certa idade, para ele me ajudar, me dar conselhos. E eu lembro que ele me repassou exatamente alguns textos tão claros. José, você já conhece tudo isso. Você não vai falar da sua experiência, você vai falar do que a Bíblia ensina. E queridos, não é a tua experiência, não é a minha experiência, eu aprendi isso muito cedo. É como é o nosso Deus, é como Ele nos trata, que nós temos que ensinar e viver um para o outro. É por isso que na oração Ele diz: é como eu lhe tenho perdoado que você deve perdoar. No velho homem, com certeza eu não quero, eu não posso, eu condiciono, eu empurro com a barriga, eu não vou, eu não abro a boca, eu me isolo. Mas em Cristo, a Bíblia diz: eu posso todas as coisas. Eu sou mais que vencedor. Eu recebo um poder que não é meu. De novo, não é meu. É porque eu fui perdoado. É porque eu experimentei a alegria de ser perdoado. É porque eu consigo dimensionar o quanto o Senhor fez por mim, que eu quero pedir perdão e exercer perdão. É interessante. Logo que eu me converti, e eu nem me converti numa igreja muito relevante, de um ensino muito bom, mas eu me converti e eu aprendi desde cedo que o Espírito é capaz de ensinar, mesmo eu sozinho, lendo a Bíblia, e Ele vai falando comigo. E a primeira coisa que o Espírito me deu, logo que eu me converti, foi que eu precisava escrever carta para os meus pais, para os meus amigos, para algumas das minhas ex-namoradas, que eu tinha mentido muito e falado muita besteira, para pedir perdão. Porque eu, de Pernambuco, me converti lá em São Paulo, e eu escrevi várias cartas para o meu pai. Eu nunca esqueço de uma coisa que eu disse para o meu pai, que ele não tinha a menor ideia. Meu pai era um comerciante na cidadezinha pequena, e meu pai era um homem muito bondoso, economicamente, quando eu pensava na situação do que nós tínhamos. E quando eu queria abastecer o carro, eu ia no posto de gasolina, eu enchia e simplesmente eu assinava a nota. Mas o que meu pai não sabia é que quando eu não tinha grana, eu ia no posto, eu assinava a nota e eu pegava o dinheiro e eu tomava de cerveja, de cachaça e de tudo mais. E quando eu me converti, foi uma das primeiras coisas que o Espírito disse: você tem que confessar esse pecado para o seu pai, para sua mãe, você tem que pedir perdão. Ele não tem a menor ideia que durante anos você tirou o dinheiro de forma ilícita, não correta. E eu sei, queridos, que foi essas coisas que o Espírito me fez vivenciar. Ter a coragem de escrever, de ir lá,
de abrir a boca, de pedir perdão para eles, que facilitou com que cada vez que eu voltasse lá, eu pudesse abrir a palavra de Deus e falar com eles de Jesus e ter a alegria de um dia levar meu pai e minha mãe ao conhecimento da graça e do amor de Jesus. Porque Deus faz assim. Outro dia o pastor Armando até lembrou que, lembra aquela vizinha que ele disse que perturbava lá com um carrinho de rolimã? Quando ele se converteu, ele queria chamar e conversar e pedir perdão. O Espírito faz isso. Muitas vezes o problema é que nós não damos o próximo passo. Nós apagamos aquilo que Deus fala no teu coração. O desafio, querido, é ouça, olhe, se aperceba o que a Bíblia ensina sobre isso, mas não simplesmente tome o conhecimento como um conhecimento teórico, que não age, que não vai ao encontro, que não perdoa o irmão do pequeno grupo, que não convive com o diferente, que não respeita até o jeito do outro ser. Porque não é assim que Deus me trata e trata você. Por isso, o modelo é sempre esse. Olha como o Senhor te perdoou. Como eu te perdoei, perdoe você também. Efésios capítulo 4 diz: não deixe nem o sol se pôr sobre a sua ira. O alvo é: não deixe para amanhã. Quando o Espírito falar com você, e eu sei que Ele fala comigo, eu sei que Ele fala contigo. Ninguém que ler essa palavra e pede para Deus falar, querido, vai ficar sem a mensagem de Deus. Não tem como. A Bíblia garante que essa palavra não volta vazia, que o Espírito testifica com o seu Espírito, e testifica mesmo. Agora, o que é que você vai fazer? Ficar aí parado, esperando? Não, o Senhor não esperou, Ele veio. Sai da negação. Não diga para o outro: não, não foi nada não doeu. E lá no íntimo você vai ficar remoendo. Não se cura ferida dizendo que ela não existe. Não se cura. Se doeu, diga que doeu e por que doeu. E sente, converse e trate. O CR diz: o desafio é: examine todos os seus relacionamentos. Todos. Ofereça perdão àqueles que te fizeram mal. Repare todos os danos, exceto talvez só aquele que você sabe que ao ir tratar, talvez você vai provocar um problema maior. Faça uma relação de tudo e se disponha, querido, se disponha a reparar, a resolver. Porque esse é o ensino da palavra de Deus. Lucas 6,31 diz assim, ó: como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Percebe? Como você quer que o outro faça, faça você também. Vá lá, tome a iniciativa, não condicione nada. Deus perdoou a todos. Mateus capítulo 18, versículo 22, tem aquele questionamento do Senhor. Pedro diz assim: mas quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão? Será que até 7 vezes? Talvez o que estava na mente de Pedro era, lá no Velho Testamento, no livro de Amós, capítulo 1, por várias vezes Deus perdoou 3 vezes Damasco, perdoou 3 vezes várias nações, cidades, e talvez, será que 3 vezes? Será que 7? Como quem diz, é muito. E o Senhor diz: não, 70 vezes 7. E não é para você calcular e achar que são 490 vezes, não. Todos os estudiosos entendem que o que Deus está dizendo é: perdoe sempre, porque Deus lhe perdoa sempre, todo dia Ele renova sobre você graça, bondade, misericórdia. Graça, bondade e misericórdia. Não fica aí calculando 476, 400 e tanto, até chegar lá.
Não, 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 não. E é interessante que ainda em Mateus 18, lembra? Fala daquele credor incompassivo, que recebe um perdão de 10.000 talentos e não consegue perdoar 300 denários. Não é que 300 denários era uma quantia pequena, não, 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 não. Um denário era o salário de um dia. Então perdoar 300 denários era perdoar quase um ano inteiro. Mas 10.000 talentos era muito mais do que o dinheiro do trabalho de um ano, de uma vida inteira trabalhando. Muito, muito mais. Era uma quantia extremamente superior. Então o que Deus está tentando dizer é: como é que eu lhes perdoo desta forma e você fica sonegando, dizendo que não pode, que não é capaz, que não vai fazer, e guardando dentro de você esse sentimento que lhe maltrata, que lhe coloca para baixo, que lhe distancia e que não faz com que a coisa flua e prospere nas relações, seja em casa, seja no grupo pequeno, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja de Jesus, querido. Não faz sentido, não combina para o discípulo de Jesus esse tipo de discurso, esse tipo de impossibilidade. Não funciona. Como devo perdoar? A Bíblia diz: tem que ser baseado na misericórdia. Não é por mérito. Olha, Efésios 2, versículos 4 a 7. Efésios 2, versículos 4 a 7 diz assim, ó: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A Bíblia diz, olha, nós estávamos mortos, queridos, mortos, perdidos. Em outras palavras, é cheirando mal, sem chance, completamente longe, completamente distantes, sem merecer nenhum olhar de Deus. Mas porque Ele foi rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, presta atenção, Ele vem para perdoar o teu delito e o meu delito. Então, não foi por mérito meu, não foi por mérito teu. Então, se você ficar esperando que aquela pessoa a quem você vai perdoar consiga ter um mérito, aí não é perdão mais. Ele fez por onde merecer. Por isso, quando nós cantamos da graça, é para que você compreenda de como tem sido a relação de Deus com você e comigo. Não há, a Bíblia diz, do começo ao fim, desde o início o homem se tornou pecador. E no Novo Testamento o que a gente mais ouve, não há um justo, nenhum sequer. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, querido. Isso é perdão, isso é o modelo de Deus, isso é o desafio para azeitar as nossas relações. Como é que uma igreja que quer ser uma igreja de grupos pequenos, que quer ser uma igreja de relacionamento, vamos lidar com pessoas que talvez dizem, perdoa fulano, não perdoa fulano, não, isso aí eu não posso perdoar, isso aí eu não consigo, não, pastor, isso aí, não. Olha para a palavra, olha para o Senhor, olha para aquilo que a Bíblia diz que Deus fez com você, meu amado. Porque se você não olhar, se eu não olhar para isso, é verdade, eu não vou conseguir nunca, nunca. Por isso que a palavra de Deus deixa isso muito claro. É pela misericórdia, é pelo seu grande amor, é mesmo nós estando mortos, Ele vem e nos deu. Está entendendo? Deu, dádiva, abdicou do direito. Qual é o salário do pecado?
morte, mas Ele nos deu o quê? Vida. Vida. Percebe? É isso que é perdoar. Então não fique na sua razão, no seu direito. Enquanto eu insistir nessa atitude, eu não vou ao encontro do outro. Eu não estendo a mão. Eu não resolvo o problema. Ontem eu tive o privilégio de participar de uma cerimônia de 50 anos de casados, de um casal dessa igreja. E naquela cerimônia, o que me chamou a atenção foi o testemunho do marido, dizendo que durante anos e anos, ele tinha uma vida completamente longe de Deus, errada, e maltratou muito a esposa. E ela segurou o tranco até um dia em que ela conheceu a graça de Jesus. E depois que ela conheceu a graça de Jesus, ela passou a dizer para ele que ela o amava, porque Deus o amou primeiro. E se Deus a amava, ela sendo daquele jeito, ela tinha que continuar amando ele. E aquilo ficou na cabeça dele durante anos e anos, até que ele se entregou a Jesus. E ontem ele testemunhava como marido. E esse é um testemunho interessante, porque é alguém que conviveu com outro 50 anos, dizendo: eu só estou hoje aqui, confessando que Jesus é Senhor, Salvador da minha vida, que eu tenho uma outra vida, porque essa mulher foi um instrumento de Deus para ter paciência, para ter misericórdia, para me amar, como ela dizia que Deus o amava. Eu sei, querido, isso não é fácil. Se a gente não focar no Senhor, não consegue. Interessante, quando eu terminei aquela cerimônia, que eu sentei na mesa, tinha uma pessoa que era muito amigo do casal. E ele disse assim: pastor, eu quero dizer que hoje o senhor conheceu essa mulher aí. Ela trabalha com ouro como ninguém trabalha em Fortaleza. É mesmo, eu não sabia que a irmã trabalhava com ouro. Pastor, porque eu sou amigo do camarada lá. E meu amigo, lapidar aquele homem ali tinha que ser ourive fina. Fina. Só Deus, querido. Só Deus pode fazer coisa desse tipo. Deus pode. É por isso, queridas, olha, quando a gente lê 1 Pedro, capítulo 2, cada vez que eu leio 1 Pedro, capítulo 2, eu digo assim: meu Deus, isso aqui, aos olhos desse mundo, é uma loucura tão absurda, que eu acho que os camaradas não conseguiriam digerir, porque Pedro diz assim: olha, escravos, obedeçam até aqueles senhores maus, aqueles que eles tratam na borracha, tratem eles bem, porque se vocês tratarem bem os senhores que tratam vocês bem, que virtude há? A grande virtude é se vocês forem bons funcionários, mesmo de um chefe ruim, porque aí vai se ressaltar quem vocês realmente seguem e servem, que é o Senhor Jesus. E aí é interessante que Pedro vai fazendo, e diz assim, ó: porque ele, Jesus, ele deixou o modelo para nós. E ele diz assim: ele não cometeu pecado nenhum. Nenhuma palavra torpe saiu da sua boca. Mesmo quando foi ultrajado, ele não revidava, ele não ia bater boca. Então, por que é que você não pode? Se você e eu somos pecadores. E aí, ó, logo em seguida, capítulo 3, versículo 1, diz assim: e vocês, mulheres, eita, ali pega no contrapé.
E ele faz uma ligação com o capítulo 2. Mesmo que você não tenha um marido crente, viva o evangelho dentro de casa, porque Deus vai sensibilizar o teu marido. Essa é a palavra, o Espírito, querido. Usa lógica, usa sabedoria, usa tua vida, usa minha vida, à medida que nós nos submetemos a essa palavra, a esse livro. Leia, deixe Deus falar com você. Eu sei, nos dias de hoje, o que mais tem é o DECOM, é o PROCON, são as entidades para requerer direito, para nos ensinar a fazer greve, a buscar. Não estou dizendo que você não tem que buscar os seus direitos, mas nas relações pessoais, como cristão, que nós somos em Cristo, muitas vezes, querido, nós temos que exercitar perdão. Por quê? Porque muitas vezes eu também erro e eu preciso ser perdoado. Você precisa exercitar misericórdia comigo. Do jeito que a ovelha erra, o pastor também erra. Do jeito que o pai erra, o filho também erra. Do jeito que a esposa erra, o marido também erra. O líder de grupo pequeno, o aprendiz, o integrante. Então, só quando a gente exercita isso, a gente faz aquilo que o Senhor quer que nós façamos, não por mérito. Jesus vem ao nosso encontro, 1 João 4, versículo 10, diz assim: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele pagou o preço, Ele providenciou a solução sem que nós amássemos em nenhum momento. Ele veio ao meu encontro exatamente na condição em que eu estava. Por isso, lá em Romanos 5,8 diz: Deus prova, presta atenção na palavra, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amor, querido, na Bíblia não é palavra, é ação, é provado. Deus veio ao teu encontro, Deus veio ao meu encontro, não ao encontro do pastor José Edson, não. Eu sei onde ele me encontrou, não que hoje seja lá grande coisa não, mas onde ele me encontrou foi lá na bagaceira mesmo, lá no Lago do Aroche, lugar de prostituição. Foi naquela noite que o Espírito me convenceu de que eu estava no lugar errado, de que eu precisava me voltar para o Senhor e que eu tinha que caminhar uma caminhada nova. Nada para oferecer, absolutamente nada. Muita rebeldia, muita mentira, muita conversa fiada. É assim que Deus vai ao nosso encontro. E morreu por nós, sendo nós exatamente assim. Então Ele toma a iniciativa. E o que é que a Bíblia diz? Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele, entre você e ele. Tome a iniciativa. Você vai ficar esperando que ele lhe procure? Você vai ficar esperando que, vamos dar um tempo, a Bíblia diz o quê? Não deixe o sol se pôr sobre a tua ira, meu amado. Cada dia que você passar sem resolver, vai ser raiz de amargura, vai ser problema, vai ser dor no seu coração, vai ser distanciamento daquela pessoa, vai ser fofoca que vai envolver outros, que aí você não aguenta, porque a tua boca fala do que o teu coração está cheio. Aí você chega na casa do outro irmão do grupo pequeno e você diz: você viu ontem na reunião? Aí você vai. Daqui a pouco está o grupo inteiro em confusão, porque você não fez o que a Bíblia diz que você tem que fazer. Vai ter entre ti e ele só. Senta, trata, mas vai lá com a disposição
até de abrir mão. Porque quando Deus veio ao meu encontro, Ele veio com disposição de abdicar, de abrir mão, de me perdoar. E se houver disposição do irmão, trata, perdoa. Se ele te pedir perdão, pronto, resolvido. Mas muitas vezes parece que o nosso interesse é ficar lá massacrando, falando mal, conversando com o outro, aumentando. Queridos, a Bíblia diz que existe uma coisa que Deus abomina, presta bem atenção. Está lá em Provérbios 6. Deus abomina aquele que promove divisão, que promove confusão, que envolve outros, que não resolve, que não trata, que não senta, que não conversa. Não, queridos, nós não somos chamados para isso. Esse não é o modelo que nós temos no Senhor. Então vá ao encontro, comunique. Quem sabe que você sofreu a mágoa, ou que você reconhece que o ofendeu. Avalie o seu coração. Quem sabe você deixou de falar com ele, quem sabe você se isolou. E não adianta você mudar de grupo pequeno, mudar de igreja, mudar de cidade, mudar de trabalho. Não adianta, não adianta. Isso vai estar no teu coração e vai te judiar onde quer que você esteja. Só quando você se lança aos pés do Senhor e até se perdoa também. Porque enquanto você não resolver o seu problema com Deus, não tiver consciência, fica difícil você estender perdão ao outro. O desafio, já de Isaías, no capítulo 1, para a nação, versículo 18 e 19. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Olha só, olha o convite. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele lhe convida. Esse não é um convite do pastor, não é um convite da IBC. Esse é um convite do Senhor para o seu povo, dizendo: eu quero lhes abençoar, queridos. Eu quero lhes fazer prosperar. Eu quero perdoar os seus pecados. Eu quero tornar o ambiente leve. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês vão usufruir, vocês vão comer dos melhores frutos, vocês vão experimentar outra qualidade de vida. É por isso que o perdoado é alegre, porque ele sabe o que ele recebeu. E só quando você reconhece e percebe o quanto Deus lhe amou, o quanto Deus fez por você, você diz: não é possível que eu não possa perdoar esse camarada aqui. Não tem como. Ele nos perdoa integralmente. Versículo precioso, Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 33 de Romanos 8. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará? Se é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Presta atenção na obra de Jesus. Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você, Ele está à destra de Deus intercedendo por você e por mim. Por isso a pergunta: quem vai intentar acusação contra vocês? Em Cristo, queridos, nós somos vistos por Deus limpos, perdoados,
santificados, sarados. Talvez lá no físico você não é tão sarado quanto gostaria, eu não sou. Mas nesse coração aqui, diante de Deus, está absolutamente sarado pelo Senhor. Ele nos perdoa, Ele nos restaura, Ele intercede por nós, Ele apaga as tuas transgressões. Isaías 43, 25. Já lemos isso. É isso que, lembra Daniel cantou hoje aqui, de José, quando coloca o nome dos filhos, Manassés, Efraim. Foi isso que José experimentou, mesmo tendo sido rejeitado, vendido pelos irmãos, mesmo tendo corrido risco de vida ao ser levado lá para a nação, mesmo tendo ficado preso no calabouço durante tanto tempo. José tinha tantas razões, humanamente falando, para não querer nem ver, ou para quando encontrasse com a sua família, ir à forra. Mas o que a Bíblia diz do encontro de José com os irmãos? Não tem coisa melhor do que ler aquele texto de Gênesis 45:5. Olha só o que ele diz: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. O que é que José diz? Não se aflijam, não se recrimine, Deus está por trás e nele eu quero perdoar vocês. José compreendeu o propósito de Deus, querido, e a Bíblia diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é capaz de reverter exatamente aquele problema, aquele momento ruim, aquela dificuldade, em bênção tremenda para a tua vida, para a edificação, para o plano que Ele tem para executar na tua vida adiante. Por que ficar guardando o rancor, mágoa? José diz: não precisa ficarem com medo de mim, não precisam se assustarem, porque olha, agora ele era a autoridade. Mas a primeira coisa ele diz: não se recrimine, não se aflijam. Deus tinha um plano. Capítulo 45 de Gênesis, versículo 14 e 15. Ele se levantou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. Preste atenção, ó. Ele vai ao encontro, não espera. Você está entendendo? José fez aquilo que Mateus nos desafia: vai ter com teu irmão, levanta, sai daí, não fica esperando, não fica chorando, lembrando o tempo da masmorra, da desgraça, curtindo a dor, curtindo a tua ira, a tua bronca. Não, José levanta, ainda que chorando, porque doeu, a separação doeu. A Bíblia não nega que dói, querido, dói mesmo. Mas ele se levanta e abraça Benjamim. E não só abraçou, mas em seguida beijou todos os irmãos. E diz o quê? O texto: e chorou com eles. De novo, perdoou todos eles. José não disse: eu vou perdoar Benjamim, mas não vou perdoar Rubens. Não. Perdoou todos eles. Ao ponto que faz sentido aquilo que nós cantamos. Ele diz, ele coloca nos seus filhos o nome de Manassés, porque ele diz: Deus me fez esquecer. Efraim, ele diz: e Deus me fez prosperar. Querido, não dá para prosperar, não dá, preste atenção, com um coração amargurado, irado. Não é o outro que perde, é você que perde.
perde qualidade de vida, perde tempo de convivência com seu marido, com quem sabe, com seus filhos, com seu irmão, com seu PG, com a sua igreja. É triste pensar, mas às vezes as pessoas passam anos sem tratar, sem resolver, sem ir à procura do outro. Quando José descobriu que eram seus irmãos, ele vai lá, levanta, chora, beija, estende perdão e reconhece. A Bíblia diz, 1 João 1,9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Talvez hoje, querido, eu não conheço a história de cada um de vocês, mas o Espírito de Deus conhece. Ele conhece o teu coração. E talvez hoje você sabe que você deveria fazer aquilo que José fez. Levantar. Ainda que chorando com o seu irmão, e tratar. Ou lá no PG. Ou lá em casa. Não sei. Mas o fato é que o que a Bíblia espera é que, olhando para esse modelo que nós vemos na pessoa de Jesus, que nós vemos na pessoa de José, nós temos que tomar a iniciativa e ir lá, mas ir lá para abrir mão, para abdicar. José não foi dizendo, você... Não se aflija. Eu sei, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Eu estou abrindo mão. É assim. Quando nós confessamos, quando nós admitimos, como é que Deus nos trata? Ele nos perdoa e nos purifica. Hoje é tempo, meu querido, de nós confessarmos, de nós admitirmos, de nós buscarmos, de nós abraçarmos, nós irmos ao encontro do outro, para que você perdoe, para que você sinta-se e deixe o outro se sentir perdoado. Se você não se sentir perdoado, seu perdão ao outro é superficial e incompleto, e pode ser concedido até por motivos errados. Aceite primeiro o perdão de Deus na sua vida, porque Ele quer apagar todas as tuas transgressões. Esse é o propósito. Ele diz que já não há nenhuma condenação sobre você, não carregue um peso. Ele lhe chama para viver uma vida mais leve na presença do Senhor. E olhe para isso, para que você tome a iniciativa e vá ao encontro do seu irmão e peça perdão e restaure o relacionamento. Nós queremos que essa igreja viva esse tipo de relacionamento aberto, franco, do abraço, do choro, da dor às vezes, mas que a gente se trate como o Senhor nos trata, que a gente vá ao encontro do outro como o Senhor veio ao encontro da minha vida e da tua vida. Que hoje seja dia exatamente de nós vivermos aquilo que José viveu, né? Manassés, Efraim, Deus me fez esquecer, Deus vai me fazer prosperar, para a honra e glória do seu nome. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela forma com que em Cristo nós somos e fomos perdoados. Oh Deus, que bom saber que não tem mais nenhuma condenação sobre a minha vida. Oh Jesus, como agradecer, como reconhecimento essa tua obra, eu que estava morto nos meus delitos e pecados. Oh Deus, não permite que nem eu e nenhum dos meus irmãos ou irmãs guardemos dentro de nós esse sentimento tal que não perdoa, que não vai ao encontro, que não estende o abraço, que ainda que com choro, com dor, mas nós vamos lá abrindo mão, olhando para o Senhor, como o Senhor fez conosco, nós vamos fazer um com os outros. Enquanto nós estamos orando, eu quero, se Deus falou contigo, meu amado, enquanto nós estamos em atitude de oração, talvez Deus falou com você,
e você sabe, o Espírito lhe revelou a quem você deve ir ao encontro e resolver. Pode ser lá no seu pequeno grupo, pode ser em sua casa, pode ser a relação pai-filho, marido, mulher, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá no ministério que você serve, não sei. Mas você está dizendo: pastor, eu quero fazer como José, eu quero fazer como o Senhor fez comigo, eu quero estender perdão, sem exigir nada. Eu vou lá para estender perdão, eu vou lá fazer aquilo que o Senhor fez comigo. Se Deus está falando com você que é crente hoje, você está disposto a isso. Aí onde você está, diz: pastor, ora por mim, eu quero tomar essa iniciativa. Você que é crente, alguém? Amém, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, estou vendo você, amém, glória a Deus, glória a Deus. Deus, honra, Senhor, dá poder ao teu povo, Senhor, restaura essas relações, Senhor. Oh Deus, envergonha o inimigo das nossas vidas. Nós somos chamados a viver em paz, a sermos instrumentos de graça, de restauração. Talvez você está aqui hoje e ainda não recebeu esse perdão do Senhor, não confessou esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Ele veio para você, veio para lhe dar vida, veio para perdoar os seus pecados. E talvez hoje você está dizendo: pastor, eu quero ser perdoado, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero confessá-lo como Senhor e Salvador da minha vida, eu quero ter vida eterna. Alguém no nosso meio que hoje quer tomar essa decisão? Levante também a sua mão aí bem alto, amém, aleluia. Ficaram de pé lá, abraça esses aí, pode dar um abraço neles. Há mais alguém? Com coragem, aí onde você está? Mais alguém? Fica de pé e diz: eu quero, pastor, eu estou nessa também, como esses homens aí, dizendo: eu quero aceitar Jesus. Se há mais alguém, é sua decisão. Você que está aí na tendinha, você que está aí na internet, é sua oportunidade de dizer: eu preciso ser perdoado, eu preciso me encontrar com o Senhor. E talvez Deus está falando com você e hoje é o seu dia. Há mais alguém? Aí onde você está, com coragem, diga: eu estou nessa, pastor, eu preciso de Jesus. Se há mais alguém, é sua oportunidade. Se não, vamos ficar de pé e vamos cantar ao Senhor. Você que está aí perto, abrace esses que tomaram essa decisão. Depois, quem sabe, leve eles lá no nosso espaço Conexão.